Om Sairam. Meu nome é Heloísa Quenteca. Eu vou contar como foi que eu conheci Sai Baba, como eu cheguei até Sai Baba. Bem, na década de 80, precisamente em 1984, depois de uma viagem ao Peru, a Machu Picchu, onde eu fiz a trilha Inca com os amigos, eu decidi, quando voltei ao Brasil, mudar a minha vida. E uma das coisas foi fazer yoga e tentar ser vegetariana. E aí fui parar na Academia Hermógenes de Yoga, onde eu tive que esperar 3 meses por uma vaga. Bem, na academia, como muitos sabem, já foi dito, o professor Hermógenes promovia uns seminários em Petrópolis. E fora isso, tínhamos muito contato com ele, às sextas-feiras, onde ele fazia os aniversariantes do mês, e sempre tinha um convidado para dar palestra. Eu conheci Sai Baba precisamente em 1985, e certa vez ele falou de Sai Baba. Tratava-se de um avatar, ele disse, que vivia no sul da Índia e que tinha muitos poderes, curava as pessoas de uma infinidade de doenças, mas que principalmente curava a alma dessas pessoas. Bem, eu ali estava com uns 26 anos, mais ou menos, e já sofria muito da alma, coração, amor, essas coisas, né, de uma jovem. Nessa ocasião eu tinha um bom emprego, trabalhava num banco estrangeiro, viajava para vários lugares, me divertia bastante, estava sempre perseguindo os cantores de rock brasileiros e frequentava também um centro espírita. Bem, quando eu ouvi falar pela primeira vez de Sai Baba, eu fiquei encantada. Eu lembrei do mestre Yokanã. Então eu sabia da importância de você ter um mestre te guiando, te orientando, te dando determinadas regras, te lembrando das escrituras sagradas, dos evangelhos, fazendo com que você dê um passo em relação à espiritualidade, fazendo com que você se esforce, com que você pense no próximo. Então eu, de certa forma, eu vivenciei isso na infância. Mas confesso que nesse momento da minha vida, eu estava querendo fazer o caminho de volta à vida espiritual. E quando eu vi falar pela primeira vez de Sai Baba, me deu uma esperança muito grande. E comecei a conviver com o professor Hermógenes, que nos levava ao Hare Krishna da Glória. E também a academia promovia uns seminários em Petrópolis, e esses seminários eram muito ricos na cultura indiana, não só na cultura indiana, mas na cultura espiritual, onde o professor falava de santos como Santo Agostinho, Madre Teresa de Calcutá, e falava também da Índia, de Ramakrishna, de Krishna o Avatar, Rama o Avatar, de Buda. Dizia como a Índia era maravilhosa. Para esse seminário foram convidados pessoas como a Dona Ofelina, casada com um brasileiro, e moravam no México. Foi convidada a Dona Ofelina, que nos contou sobre a sua cura de um câncer na boca quando esteve com Sai Baba. Foi convidado também o Ambrósio, que era casado com uma brasileira, vivia na Itália
e na ocasião ele possuía uma pousada no Nordeste do Brasil, e ele nos contou como a organização Sai Baba na Itália era grande, que existiam muitos centros e que Sai Baba era muito querido na Itália. E ambos contaram muitos milagres pessoais, né, que aconteceram em suas vidas. Tudo isso foi ilustrando, mas assim, especialmente para mim, eu lembrei do mestre Yohanan. O mestre Yohanan, ele foi fundador da Cidade Eclética, é uma comunidade espiritual que existe no Planalto Central de Goiás, e meus pais foram fundadores também, e lá eu nasci e fui criada. E o mestre Yohanan, ele fazia muitas peregrinações à Índia, inclusive o dia em que eu nasci, o mestre Yohanan estava na Índia, numa peregrinação que durou 2 meses, e como ele é que dava o nome às crianças, eu fiquei sem nome durante 2 meses. Foi então que minha mãe me colocou o apelido de Kitã, porque, segundo ela, eu era uma indiazinha. Então, assim, eu já tinha essa ligação com a Índia, porque desde pequena ouvia o mestre Yohanan falar de Buda, falar de Ramakrishna. Quando o mestre Yohanan fundou a Cidade Eclética, ele o fez segurando uma estátua de Krishna. Então, eu tinha já uma familiaridade com esses nomes, apesar de não conhecer a doutrina profundamente, né? E quando eu vi falar de Sai Baba, a figura de um mestre, né, guiando a vida das pessoas, conduzindo essas pessoas a uma libertação, eu confesso a vocês que isso me remeteu às histórias que eu vivi na infância com o mestre Yohanan. Então, o professor Hermógenes estava organizando um grupo que ele levaria à Índia em 86. Mas eu não me decidi a ir. Era uma viagem bastante cara, custava em torno de 5 a 6 mil dólares, e eu não me propus a ir. Quando ele voltou dessa viagem em 1986, onde foi a Elizabeth Cabral, o Gonçalo, ele nos trouxe muita novidade em relação a Sai Baba, que na ocasião ele confessava, Hermógenes, que ainda tinha certa desconfiança, porque Sai Baba era visto como um milagreiro, e milagres no Brasil não faltavam, né? Então ele ficou um pouco reticente, mas sua esposa Maria, ela mergulhou no amor a Sai Baba. E eu me encantava especialmente com Maria, com a beleza dela, com a simpatia, com o humor, e estava sempre junto dela, e nos abraçávamos, e enfim, eu tinha um carinho especial por Maria. E por causa dela, esse entusiasmo em relação a Sai Baba, essa confiança, veio também de uma forma muito natural. O professor, então, durante todo aquele ano, fez algumas atividades. Acho que todo mês ele fazia um satsang na Academia Hermógenes, onde ali a gente cantava alguns bhajans, ele falava do Avatar, trazia alguns convidados, e também estava organizando um grupo para fazer uma peregrinação em 1987. E Maria sempre me perguntava: e então, Heloísa, você vai? E eu dizia: não posso ir, não sei ainda. Mas sabe como é que é esse negócio de grupo de viagem, né? Vai crescendo, vai tomando uma dimensão. E
o professor lançou o livro Sai Baba, O Homem dos Milagres. Ele traduziu esse livro e eu li esse livro no fim de semana. E nesse momento eu decidi, não, eu vou à Índia. E me juntei a um grupo de 28 pessoas. E foi uma viagem assim maravilhosa. Eu não vou contar aqui os detalhes, porque não é o objetivo. Quando eu cheguei no ashram de Sai Baba, eu imitava Maria, mas quando eu vi Sai Baba passar e Maria naquela posição de namastê, de oração, e os devotos indianos, a maioria, muitos europeus também, todos nessa postura de namastê, eu os imitei. E foi incrível, no primeiro darshan, nós ficamos na primeira fila, e Sai Baba passou. E quando ele passou, eu era a primeira mulher, né, do lado esquerdo, e eu fui a primeira que toquei os pés de Sai Baba. E Sai Baba parou exatamente ali. E eu pude segurar os pés dele, pude beijar os pés dele, mas confesso que eu não entendi a dimensão disso e dessa possibilidade. Eu agarrei o pé de Sai Baba e não queria soltar o pé de Sai Baba. Fomos entendendo e recebendo cada vez mais o amor de Sai Baba. E desejávamos uma entrevista. Quando Sai Baba passava, eu sentia uma alegria tão grande que eu ficava assim meio abobalhada, sorrindo. Sabe quando você fica sorrindo assim? Eu ficava sorrindo, olhando para ele na postura de namastê e rindo. Uma felicidade muito grande. E o grupo então desejava uma entrevista. O professor dizia, o grupo está muito grande, vamos ter que dividir o grupo. Teoricamente se dividiu o grupo. Mas no 7º dia, Sai Baba passou e perguntou quantos são. Eu respondi para ele 19, em inglês. Depois ele continuou andando e falou com mais uma outra moça, acho que foi uma de Juiz de Fora, uma professora de yoga de Juiz de Fora, e aí ele falou go. E eu virei e perguntei para ele, todos? Porque nessa época eu trabalhava num banco argentino e eu falava muito espanhol, e eu virei para Sai Baba e perguntei todos, e ele virou para mim e respondeu todos. E aí foi uma alegria muito grande, as pessoas riram ali, e Sai Baba então nos conduziu para essa entrevista. Foi emocionante, eu já contei isso num texto, não vou contar assim detalhes agora porque vai demorar muito, mas o nosso relacionamento com Sai Baba numa entrevista, que a gente sente é indescritível, né? Você sente uma força no seu peito, é uma emoção muito grande, e Sai Baba então passa o olhar, e aquele olhar penetra o seu, e é uma sensação que você nunca mais esquece. Fui muito feliz nesse momento, é um momento inesquecível, e isso criou uma força muito grande dentro de mim. Assim que acabou a entrevista, nós nos reunimos em frente à livraria e decidimos formar um grupo no Brasil, junto com o professor Hermógenes Maria. Decidimos então fundar um centro Sai no Brasil. E isso realmente, após a chegada no Brasil, nos seminários que a academia fazia na sequência, onde ele contou essa viagem, mostrou o filme, nós então decidimos formar um centro no Brasil. Então eu tive a honra de
ser a primeira diretora mulher do centro. Fiz parte da primeira diretoria do centro como tesoureira. Depois fui convidada para, quando a Fundação SAI foi criada, eu fui convidada para ser diretora também. Eu fui coordenadora do comitê de Badias. Enfim, eu participei de muitas coisas inicialmente. Isso é uma característica minha. Eu não tenho medo e tenho muita coragem. Contar que Saibaba mudou a minha vida. Eu acho que Saibaba, ele para mim foi como o João Batista, que faz com que você faça o caminho de volta. Porque na ocasião, 1984, 85, eu fazia yoga na academia, mas ainda estava muito ligada ao mundo. Viajava, namorava, ia a shows, não tinha essa dedicação à vida espiritual. E sentia muita falta, porque eu recebi esses princípios na Cidade Eclética e era como se eu estivesse vivendo uma vida errada, né? Estava faltando alguma coisa. Aquele salário que eu recebia e gastava, e aquilo para mim estava errado. Eu tinha que começar a dividir esse salário, eu tinha que começar a dividir o meu tempo com trabalhos voluntários, eu tinha que selecionar os amigos, e eu tinha que ler mais. E isso foi realmente uma busca para mim, um retorno. Saibaba representou essa força para fazer esse caminho de volta e resgatar tudo aquilo que eu havia recebido na minha infância. E se eu me transformei, se foi importante para mim, quem tem que dizer isso são as pessoas. Mas eu posso afirmar que eu hoje sou uma pessoa plenamente feliz. Procuro viver uma vida simples, procuro me dedicar aos meus dharmas, aos dharmas que aparecem. Apareceu o dharma de ser mãe, apareceram dharmas de ter cargos no centro, apareceram dharmas de cuidar do meu pai, agora cuidar da minha mãe. Hoje eu tenho o dharma de cuidar de um canal no YouTube, onde eu resgato um pouco dessa história, da minha história, especialmente com o Saibaba, que está relacionada também à história do professor Hermógenes, de Maria e de tantas outras pessoas. Agora eu queria falar um pouquinho dos milagres. Como é que essa relação, como eu percebo essa relação dos milagres na minha vida? Bem, Saibaba diz que devemos entregar a Ele todos os nossos problemas, as nossas alegrias, as nossas tristezas. E, obviamente, ao longo desses 35 anos que eu conheço Saibaba, muitas provações apareceram no meu caminho, que eu entreguei a Saibaba, pedindo a solução, tanto pessoalmente quanto em cartas. E, por incrível que pareça, Swami resolveu todos esses problemas. Todos. Algumas soluções vieram rápido, outras demoraram anos, até 20 anos, mas a solução veio da melhor maneira possível. Então, o que eu poderia dizer para vocês? Falar do meu amor por Saibaba? Falar se eu me transformei ou não? Falar da minha participação
na organização sai, contar tudo que aprendi ali, tudo isso é redundante. O mais importante, eu acho, é que eu me considero uma devota de Sai Baba. Acredito que jamais vou deixar de ser. Tenho muitas convicções no seu ensinamento. Não sou uma pessoa perfeita, graças a Deus. E são para essas pessoas que Swami veio. Ele não nos cobra perfeição. Ele nos cobra sinceridade e amor verdadeiro e vontade de servir. E eu acho que essas 3 características eu tenho de sobra. Não sairão. A pergunta é: quem é Sai Baba para mim? Sai Baba é mais que meu pai, é mais que minha mãe, é mais que meu filho, que meus amigos. É tudo, está acima de tudo. É um ser que eu amo profundamente, que eu gosto de admirar, que eu gosto de ouvir suas qualidades, que eu gosto de ouvir seus ensinamentos. É um ser que me traz paz, alegria, é um ser que me faz refletir, balança o prego para ver se eu estou preparada, se eu cresci, se eu estou entendendo seus ensinamentos. É um ser que me traz felicidade. Sai Baba está dentro de mim. Eu não sou diferente. Eu e Baba somos um. Ele está dentro, eu estou falando aqui e ele que está falando. Sai Baba é um reflexo que eu gostaria de ser, porque ele me escolheu e ele só vê as minhas qualidades. E é isso que eu quero perseguir. Só ver as qualidades do mundo, das pessoas, das situações, de tudo. Viver o momento presente, aprender a entregar, aprender a aceitar. Enfim, Sai Baba é o meu amor. Sem ele eu não existo, sem ele não sou ninguém. Sai Baba é minha vida. Om Sai Ram.